Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Pensando Bem, programa que fala sobre comportamento e é uma alegria tê-lo conosco. Nós estaremos numa série falando sobre a pirâmide evolutiva, uma ferramenta muito utilizada na área do coaching há muito tempo, há muitos anos, e ela vem sendo remodelada e você com certeza vai crescer, vai aprender muito nesse estudo, nessa ferramenta importantíssima para o nosso treinamento. Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui, Pensando Bem, nós estávamos falando com vocês sobre a pirâmide evolutiva, uma ferramenta extraordinária da gestão de pessoas, da gestão de empresas, e é uma ferramenta que eu tenho usado no meu trabalho com frequência. Quero enfatizar com vocês a questão das crenças e valores, que é o quarto step da pirâmide evolutiva. Nós temos aqui dois temas importantíssimos e que talvez você já ouviu alguma coisa, talvez você já me ouviu falar sobre isso, e nós vamos dar uma reforçada. Lembrando sempre que a visão desta pirâmide, a aplicação dela, a metodologia dela, que é usada por vários mestres, professores, coaches, no meu caso, eu tenho um jeito muito peculiar de usar. Então, o que eu estou compartilhando com vocês, se você já viu essa ferramenta em algum lugar, talvez você vai perceber que é uma diferença muito grande da forma que eu aplico ela no meu ensinamento no dia a dia. A questão da crença é aquilo que nós acreditamos, são as nossas verdades, é a lente que a gente enxerga a nós mesmos, é o nosso espelho. A crença pode ser positiva. Quando você encontra alguém, você fala, puxa, essa pessoa não desanima nunca, essa pessoa é para frente, essa pessoa é um guerreiro, um lutador, né? E aquela pessoa é otimista, perseverante, ela teve uma boa educação nisso, teve um ambiente onde ela cresceu, que forjou ela de uma forma forte, né? Positiva. Por outro lado, o que é mais fácil de nós detectarmos, porque é a questão negativa, né? Aquilo que é negativo, ele acaba atraindo mais as pessoas. Se você criar um jornal só de notícias boas e criar um jornal só de notícias ruins, olha, é capaz de você vender mais as notícias ruins, né? Tem mais interesse. Então, quando nós falamos de crenças, normalmente nós focamos mais em ajudar as pessoas a vencer crenças limitantes, as suas verdades, que na maioria das vezes não é verdade. Então nós percebemos crenças quando nós vemos pessoas se autocomiserando, nós vemos pessoas se desqualificando, eu não mereço, eu não posso, tudo que eu faço não dá certo, na vida tudo para mim é mais difícil, as pessoas conseguem, eu não consigo, eu estou velho demais, eu nasci num berço pobre, eu passei dificuldade, e começa muitas vezes justificar aquela sua crença. Então, nesse processo de evolução, eu já mudei o meu ambiente, mudando o meu comportamento. Eu mudo o meu comportamento capacitando, e eu realmente me torno capaz, estruturado, quando eu tenho o domínio próprio. Quando eu tenho uma visão ao meu respeito, até interessante, citando a Bíblia, que é o livro de toda sabedoria, que ela diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não consigo nem amar o próximo se eu não amo a mim mesmo, se eu não tenho amor próprio. E muitas vezes a crença, ela desconstrói esse amor próprio da pessoa. E a crença, ela vem com, muitas vezes, com o processo de educação, com os acidentes da vida, com as ofensas, com a autoimagem que a pessoa vai criando, o caminho que ela vai tomando na vida. Porque na vida é assim,
Você pode pegar as suas tragédias, as suas dificuldades e trabalhar com muita força em cima daquilo, né? Nós vemos pessoas mutiladas às vezes, ou com um problema de nascença, que se tornam oradores, que se tornam mestres, que se tornam... Quantas vezes a gente vê na Paralimpíada, né? Campeões, pessoas que passaram, às vezes, por uma amputação de um braço, de uma perna, mas a mentalidade forte, né? A crença forte faz que mesmo com aquela tragédia, mesmo com aquele sofrimento, aquela pessoa alcance uma posição de campeão, de vencedor, de perseverança. E então nós encaramos a vida assim. Claro, cada um tem a sua história, e muitas pessoas pegam essas emoções, né? Porque as emoções nos educam, nós aprendemos muito com aquilo que nos emociona, tanto no sentido positivo quanto negativo. Quando você assiste um filme que você gosta, você vai dizer, uau, esse filme me emocionou, chorei, ele entra na sua história, você fala para outras pessoas, porque você aprendeu. O professor, a professora da nossa vida, aquela pessoa que nós não esquecemos, né, da nossa infância, normalmente foi alguém que conseguiu nos emocionar, às vezes numa aula de química, de matemática, e aquilo ficou. Ou te elogiou por uma coisa que você fez certa e aquilo gerou uma emoção. Então, a nossa crença é formada assim. O que acontece com pessoas que cresceram num ambiente de críticas, de rótulos, você é isso, você é aquilo, num ambiente hostil, e essa pessoa vai guardando, quando se torna adulta, ela tem essa crença, aquilo ficou nela, ela acredita que ela é incapaz, ou que tudo para ela é mais difícil, e essa forma de pensar passa a refletir no seu comportamento. Ou seja, já que eu não vou vencer mesmo, por que eu vou lutar? Eu não vou conseguir. Então são pessoas que às vezes se escondem da batalha, de produzir algo, de criar algo, porque não confiam nelas mesmas. Desenvolveram um sistema de crenças que nós denominamos, né, petrificadas, porque às vezes você precisa implodir elas, precisa de um choque muito grande para essa pessoa conseguir enxergar a lei. O pensamento é terrível, né? Nossa mente, quantas enfermidades, por exemplo, psicossomáticas, nós vemos pessoas nos nossos dias com tantos problemas vindo da sua saúde mental, né? É terrível quando você vê uma anorexia, por exemplo. A pessoa magrinha, olha no espelho e tem uma imagem de si que é uma pessoa acima do peso. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa assim, e é assustador você ver que a pessoa está definhando, mas a mente dela, a imagem que ela tem de si, é oposta daquilo que está acontecendo. Então nós vemos isso na hipocondria, né? Naquela pessoa que tudo ela vê doença, tudo ela está doente, ela tem essa... Se vê alguém com uma enfermidade, ela já começa a achar que está também. E tudo isso provém da mente, do pensamento, da crença e das experiências que essa pessoa tem. Só o fato da pessoa conseguir entender isso, prestar atenção nisso, já é um princípio. Só de alguém identificar em si um tipo de crença, de comportamento assim, autodestrutivo, né, sabotador, quando a pessoa identifica isso no seu jeito de ser, na sua maneira de agir, já começa aí uma luz brilhar, né, um processo de mudança. Se essa pessoa insistir, buscar ajuda, buscar um profissional, né, principalmente quando há casos que já são
patológicos, né? Não são simples, não é de uma mentoria, de um coach, de uma terapia, às vezes é uma patologia, já é uma enfermidade, e essa pessoa precisa urgente buscar um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, para que ela possa ser cuidada. Já saiu até da questão motivacional, já entra numa área que é preocupante. Então, busque, se você está me ouvindo nesse momento, fala, poxa, eu acho que eu tenho, depende de como você está se sentindo nesse momento, busque ajuda. Procure um profissional da saúde, né? Procure um postinho perto da sua casa, procure um médico que vai te encaminhar para te ajudar, se alguns desses sintomas que eu falei aqui, dos graves, acontecem com você. Normalmente as crenças estão em coisas pequenas, mas coisas pequenas que atrapalham muito. É como um alvo, né? Um pequeno movimento que você faz te deixa longe do alvo metros. Então, pense sobre isso. A outra questão aqui, que eu gosto muito de falar e também entendo que é um divisor de águas num processo de evolução, é valores humanos. Num dos nossos blocos, eu já dei uma pincelada, quando eu falei sobre o meu livro, né? Eu escrevi um livro que chama Hiperação, um livro que te estimula a ter uma atitude, o hiper, o grande, né, do grego, e uma ação contundente mesmo, aquela de vou mudar, vou conseguir. Um capítulo dele é dedicado somente a valores, porque os valores humanos, ele é o grande divisor de águas, no meu conceito, num processo de autoconhecimento. Quando eu entendo os meus valores. Né? Então, existe uma série de valores, existe um teste para você descobrir o seu, eu aconselho. Quando nós entendemos de valores, por exemplo, eu tenho um valor de respeito muito grande, e esse valor, ele não é uma qualidade em mim. Ele é meu, isso está em mim. E ligado ao nosso valor também, muitas vezes vai estar aquilo que nós chamamos de defeito. Porque, às vezes, por exemplo, eu vejo uma pessoa que eu quero dar um conselho, eu quero direcionar, e vejo que aquela pessoa pode ser prejudicada naquilo, mas o meu valor de respeito me congela. Porque eu falo, que direito eu tenho de me intrometer nessa vida? Então eu, Júlio César, eu tenho esse valor muito grande. E por outro lado, quando eu sou desrespeitado, eu tenho que ter um domínio próprio enorme. Quando eu vejo desrespeito, eu contei para vocês já em um dos nossos episódios aqui, eu contei sobre o rapaz que jogou lixo em São Paulo. Então isso é o meu valor. Tem o valor de individualidade, que a pessoa ela pensa muito nela. Tem o valor de honestidade, que é um valor muito bonito, mas também quando o valor explode, né? A maioria dos valores humanos, eles explodem, eles sobrepõem, não é uma coisa fraca, é uma coisa forte. Então, e quando você entende isso, primeiro que você olha e fala, puxa, nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo tem uma visão igual a mim. Né? Você, dependendo até do teu próprio olho, o ângulo que você estiver olhando, você vai ter um tipo de visão. Então você mesmo pode ter duas visões diferentes da mesma pessoa. Entender valores humanos é entender isso. Tem pessoas que têm valor de economia, né? São tio Patinhas ali, fechado, mão fechada, né? São apelidados porque são seguras. Então, em algum momento, algo despertou isso. Os nossos valores humanos, eles também se desenvolvem em nós, pela nossa educação, pela nossa casa, pela nossa cultura, pelos nossos acidentes também, né? Por exemplo, valor de segurança, que é aquela pessoa que checa a porta, checa o carro, checa, vê se fechou o tempo inteiro, preocupado com a segurança, e já tem outros que não ligam para isso. Tem pessoa, valor de segurança, às vezes a pessoa não vai num brinquedo, num parque, numa montanha-russa, nunca, porque ele tem aquilo
e aí outra pessoa não respeita o seu valor. Entender de valores humanos é se autoconhecer e é conhecer.